Aí eu virei o rosto, dei uma disfarçada. Quando eu olhei novamente para aquela mulher estava com o rosto desfigurado, me olhando com uma cara de ódio. Naquele momento eu percebi que não era aquela mulher que estava me olhando com cara de ódio. O jejum espiritual mudou a minha vida para sempre. Nesse vídeo eu vou narrar a respeito do impacto que o jejum espiritual teve na minha vida em todos os níveis. Vou narrar para você como eu comecei a praticar jejum, quando foi que eu percebi a importância do jejum e como tenho feito os meus jejuns e as mudanças, as transformações que eu tive na minha vida por meio do jejum. Primeiramente, nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus. Antes dele iniciar o seu ministério, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Sem contar que, em Mateus capítulo 6, nós vamos ver que Jesus ele dá a seguinte ênfase: quando jejuardes. Então, ele deixa em aberto e ele entende que o crente irá jejuar. Inclusive, a medicina hoje, ela recomenda o jejum para pessoas que têm feito tratamento de saúde dependendo da sua doença. O jejum, ele atua de forma benigna na recuperação da pessoa. Como já disse em outros vídeos, eu me converti no ano de 2003 e no início da minha conversão, na igreja onde eu me converti, tinha o costume de fazer consagração aos domingos. Mas eu sempre dava aquela escapada porque eu sempre fui, assim, digamos, acho que vou usar esse termo, eu sempre fui viciado em café da manhã. Então aqui é muito comum o café quentinho, o pão de queijo. Então eu sempre fui muito, digamos assim, eu sempre tive uma tendência a tomar aquele café quentinho, um pão com manteiga, um pão de queijo. E isso para mim vamos dizer assim, é um ponto fraco para mim. Então eu sempre dava aquela escapada, às vezes eu ia para a consagração já tendo tomado café, ficava ali, mas já havia me alimentado e eu não levava o jejum tão a sério. O tempo foi passando, virei cooperador, comecei a pregar a palavra de Deus e por alguns momentos na minha vida eu cheguei sim a jejuar, mas não era aquela coisa assim que eu levava como prática cotidiana da minha vida. Era algo muito esporádico. Posso dizer aqui que houve anos na minha vida que se eu jejuei 3 vezes dentro do ano, foi muito. Não me lembro nem quantas vezes eu jejuei nos últimos, digamos assim, nos últimos 10 anos antes de eu iniciar a prática do jejum. Se juntar aí nos últimos 10 anos, talvez eu tenha jejuado aí de 10 a 20 vezes, e não passa disso, com certeza. Então não era uma prática muito corriqueira para mim. Eu sempre entendi que a oração ela deveria fazer parte da vida do cristão, mas sempre fui dominado pela comida, né? Gostava de sair, comer. E no ano de 2015, inclusive, eu cheguei a pesar mais de 100 quilos, e aí eu comecei a fazer jejum intermitente. Então não foi jejum espiritual que eu dei início a fazer, mas aí estava na moda, né? Via vídeos na internet sobre o jejum intermitente e eu fazia jejum intermitente, mas sem o propósito espiritual. Cheguei a pesar 115 quilos, não sei se eu consigo colocar fotos aqui para vocês verem, mas aí, né, com o jejum, eu fiz uma reeducação alimentar naquele processo e eu consegui perder 15 quilos, indo para 100 quilos. Então eu comecei com dieta, mas eu ainda não enxergava como uma ferramenta espiritual. E depois eu parei de perder peso, parei de fazer jejum intermitente e passei a me alimentar um pouco melhor. Mas no ano de 2023 eu fui impactado, por esse livro aqui, o livro do pastor Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. E, inclusive, eu recomendo esse livro para você. Assisti também alguns vídeos dele e assisti o vídeo onde ele narra sobre a sua jornada de 40 dias de jejum e como aquilo havia impactado ele. E após ler o livro, né, tendo aqui algumas referências bíblicas, alguns relatos, eu percebi que eu deveria jejuar mais. E no ano passado, 2024, eu resolvi fazer o meu primeiro jejum de 7 dias seguido. Eu nunca havia jejuado dessa forma, dessa maneira, por tantos dias em sequência jejuando. Não foram 7 dias, digamos assim, de 24 horas, mas eu jejuava das 6 da tarde de um dia até o meio-dia do outro dia. É uma espécie de 18 por 6 e tinha ali uma alimentação saudável nas próximas 6 horas.
Então, eu comecei a praticar e para mim foi muito difícil, principalmente na questão do café da manhã. Inclusive tem um vídeo meu aqui onde eu narro sobre as minhas experiências que eu tive no meio do jejum e pós-jejum, o que Deus fez. Deus fez maravilhas, não só na minha vida, mas no seio da minha família. E então eu descobri a importância desta ferramenta para a vida do crente, para a vida do cristão. Não é ascetismo, não é você tentar ajudar a Deus, até porque o jejum, ele não muda a Deus. Deus, não há sombra de variação nele, ele é onisciente, onipotente, soberano. Deus é Deus, mas o jejum, ele serve como ferramenta para mudar você. E ele mudou a minha percepção das coisas. Posso dizer para você que o jejum, ele me mudou em 3 níveis, em 3 áreas da minha vida. Primeira, vamos falar aqui na questão da carne, na questão do corpo. Depois que eu passei a jejuar mais regularmente, fazendo jejuns espirituais, e depois eu vou explicar como eu faço os meus jejuns para incentivar você, eu passei a ter um domínio maior sobre comida, até do café da manhã. Então, quando eu vou jejuar, no início, quando eu comecei a jejuar, eu tinha muita dificuldade de abrir mão do café da manhã. O que eu fazia? Eu ficava até 1, 2 horas da manhã orando, e aí eu dormia até um pouco mais tarde, principalmente de sexta para sábado, para não pegar aquele horário de 7, 8 horas da manhã. Porque aí o pessoal aqui em casa já tinha tomado café e eu não era obrigado a vê-los tomando café, porque aquilo seria uma tentação para mim. Então passei a usar essa estratégia. Hoje não. Essa semana mesmo eu jejuei, a família tomou café, normal, e eu consegui ter esse autocontrole. Então o jejum, ele me deu domínio próprio, digamos assim. Ele me concedeu domínio próprio, é lógico que por meio da ação do Espírito Santo, e eu vou entrar nessa área, mas eu conseguir ter mais domínio próprio. Sempre fui uma pessoa também assim mais estourada, às vezes eu mirava em determinadas circunstâncias, às vezes alguma coisa que acontecia com a minha família, com a igreja, a minha ação era uma ação mais explosiva, e hoje, com a prática de jejum, eu sinto que eu tenho um domínio próprio muito maior. Outra coisa também que eu consegui me apartar após dar início a uma vida de jejum e oração foi em questão de redes sociais. Eu tenho as minhas redes sociais particulares, eu tenho um Instagram, um Facebook, mas praticamente está desativado. Porque desde 2023 eu não publico nada, nem no meu Facebook, nem no meu Instagram, TikTok, outros aplicativos. O Instagram eu nem tenho no meu celular instalado, TikTok nem tenho instalado no meu celular, porque eu percebi que essas coisas tomavam muito o meu tempo e muitas das vezes não eram coisas que edificavam. Eu ainda tenho o YouTube, porque eu gosto muito de assistir pregações, testemunhos, gosto muito de também assistir na TV, então o YouTube eu faço muito uso do YouTube, principalmente quando eu quero algum estudo bíblico. Na questão do peso também, hoje eu consigo controlar mais o meu peso, eu perdi peso, então para minha saúde, digamos assim, eu tenho mais ânimo, eu consigo caminhar por 1 hora sem me cansar. Às vezes eu saio para caminhar, eu caminho 1 hora, eu chego em casa, eu não estou cansado. Então, fisicamente falando, até porque o jejum ele causa autofagia, ele repara as células do nosso corpo, para mim foi excelente. Foi ótimo para o meu físico, para o meu corpo. Outro aspecto em que o jejum espiritual mexeu comigo foi com as minhas emoções. Eu tinha algumas emoções que estavam enraizadas no meu coração, algumas raízes de amargura. Eu tinha também alguns pequenos vícios que já mencionei aqui, que eram a questão de redes sociais e também outras coisas na minha vida que eu posso considerar como pequenos vícios. E após a prática do jejum, eu fui tendo autocontrole sobre essas coisas. E eu passei a dominar essas coisas. Até porque Deus, quando ele criou o homem e colocou o homem sobre o jardim, a ordem de Deus era para que Adão dominasse as coisas e não fosse dominado por elas. Então, Cristo nos libertou para dominarmos o nosso eu, dominarmos o nosso temperamento. Uma das características do fruto do Espírito Santo é justamente o domínio próprio, a mansidão, a paz. Então, isso aflorou mais em mim, nas minhas emoções. Então, eu tenho um controle emocional. Inclusive, já ouvi relatos de pessoas que após começarem a jejuar na presença do Senhor,
Essas pessoas foram curadas de traumas, traumas de infância, medos, coisas que essas pessoas carregavam consigo. Pessoas foram curadas desses tipos de traumas. E, por último, o espiritual. Né? A partir do momento que eu comecei a jejuar, eu passei a ter uma sensibilidade espiritual muito maior. Só para vocês terem uma ideia, há alguns meses atrás, talvez uns 3, 4 meses atrás, eu estava em uma igreja, havia uma pessoa nesta igreja, uma irmã que congrega nesta igreja, e eu tive uma espécie de visão. Eu via nessa visão que um homem, algo dessa pessoa estava sendo enterrada num cemitério, e eu senti claramente, eu vi claramente que aquilo era uma armadilha para aquela pessoa. Chamei aquela pessoa à frente, eu estava pregando, preguei nesse dia, chamei essa pessoa à frente, e na hora que nós oramos por essa pessoa, algo se manifestou na vida dessa pessoa, nós expulsamos, intercedemos por essa pessoa, e Jesus ali, ele desfez aquele mal que haviam feito contra a vida daquela mulher. E antes disso eu não tinha essas percepções. Hoje eu tenho muito mais sonhos espirituais, né? Até narrei aqui, acho que é um vídeo que está indo super bem no canal, sobre uma experiência que eu tive de um jejum que eu fiz no mês passado. Então eu tenho mais sensibilidade espiritual para ver as coisas, para entender as coisas. E antes eu não tinha essas sensibilidades que estou tendo agora. Por quê? Porque quando nós fortalecemos o espírito, né, o espírito do homem, quando nós amortecemos a carne, porque está escrito, andeis no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso está escrito lá em Gálatas. Quando nós fortalecemos o espírito e amortecemos a carne, o espírito do homem, juntamente ao espírito de Deus, nós ficamos mais sensíveis às coisas espirituais. Para se ter uma ideia, eu vou contar algo rápido aqui para você. Estava no shopping. Eu tenho um menino de 11 anos e uma filha de 5 anos. E a minha esposa entrou em uma loja do shopping com a minha menina para ver roupa. E eu fiquei com meu menino, né? Meu menino sentado, mexendo no celular. Eu estava em pé, assim, normal, tranquilo. Tinha uma mulher sentada. E de repente essa mulher estava normal, mas ela olhou na minha direção e de repente o semblante dela transformou-se. Aí eu falei, parece que essa mulher tá olhando para mim com a cara feia. Aí eu virei o rosto, dei uma disfarçada. Quando eu olhei novamente para aquela mulher estava com o rosto desfigurado, me olhando com uma cara de ódio. Naquele momento eu percebi que não era aquela mulher que estava me olhando com cara de ódio, mas era o que estava nela. Alguma coisa sensibilizou no mundo espiritual. Ali o contato não bateu. E claramente algo foi manifestado, pôde ser visto por mim na vida daquela mulher. Então, assim, são 3 níveis, né? Tanto no físico, tanto no emocional, nas minhas emoções, quanto no espiritual, tudo mudou. É lógico que é Jesus quem faz a obra, né? Jejum não é dieta. Jejum precisa ter leitura da Bíblia, precisa ter oração, e é Jesus quem faz a obra por meio do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós precisamos ter consciência disso, né? Que não é o jejum, explicitamente falando, que muda você, mas é Jesus mudando a sua vida, o Espírito Santo trabalhando na sua vida por meio do jejum. Senão nós vamos começar a idolatrar o jejum. Não, o jejum ele é uma ferramenta espiritual, assim como a oração. Mas o jejum, ele ajuda a trazer essa transformação do nosso corpo, alma e espírito. E como eu faço os meus jejuns? Geralmente eu gosto de fazer o jejum 18/6. Eu começo às 6 da tarde e vou até o meio-dia do outro dia. Mas isso você precisa, digamos assim, organizar o seu tempo. Você precisa ver, porque talvez você não trabalha no mesmo horário que eu trabalho. Por que eu vou até o meio-dia? Porque eu trabalho na parte da tarde, certo? Então, assim, como eu vou ter um desgaste na parte da tarde, um desgaste físico na parte da tarde, depois do meio-dia, então eu jejuo na parte da manhã, eu estou tranquilo, então eu jejuo até o meio-dia. Então você precisa encaixar dentro do seu horário. Eu não fico sem beber água, até porque o jejum é a abstinência de alimentos, embora haja jejuns na Bíblia, como por exemplo de Esther, que ela ficou sem beber água, mas por questões de saúde, eu bebo água normalmente, até porque água não tem calorias, certo? Então não tem problema nenhum em beber água durante o jejum. A Bíblia não ordena que você deve
ficar sem beber água. Isso é uma opção sua. Inclusive, Luciano Subirá fala isso no seu livro, e a Bíblia também não demonstra ou indica como você deve fazer o seu jejum. Comece a jejuar. Deus ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Né? Comece com jejuns curtos. Né? Se você tem dificuldade, você pode fazer na parte da manhã, olha, eu vou até 9 horas da manhã hoje. Eu vou até 10 horas. E vai aumentando 1 hora, né? 1 hora a cada experiência que você tiver. Mas é tempo de buscarmos a presença de Deus. É tempo de nos apresentarmos à presença de Deus. E coisas extraordinárias vão acontecer. Você vai ver que a sua saúde vai melhorar, as suas emoções serão curadas por Jesus, porque é Jesus que faz a obra. O seu espírito vai ser fortalecido e coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Há vários e vários vídeos aqui na internet de pessoas que têm buscado ao Senhor Jesus por meio da oração e do jejum, que têm tido as suas vidas transformadas, sem contar milagres que têm acontecido, e pessoas que têm sido transformadas por meio da oração, súplica e jejum dessas pessoas. Então, você pode ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus, por meio da sua oração, do seu jejum, da sua consagração, e coisas extraordinárias vão acontecer.